Tudo certo, Souza. Pronto. Pode começar. Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião magna número 1404 do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, que ocorre há 33 anos. E, ultimamente, nós estamos sobre a forma de virtual, né? Como eu já me referi, ela está sendo apresentada nas duas plataformas, né, Zoom e o do YouTube. E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para agradecer aqui o professor Matheus Batalha, que tem nos assessorado e tem nos possibilitado esse tipo de reunião com audiência grande que nós temos tido. Bem, e é com muita alegria, né, que hoje nós contamos com a participação de um velho conhecido, né, amigo, um palestrante internacional. Nós vamos inaugurar a área internacional da nossa reunião, que é o professor Renato Delácio Lopes, né? Ele é professor de medicina da Duke University, é professor livre docente de cardiologia da Escola Paulista de Medicina e é fundador e é diretor do Brazilian Clinical Research Institute, é o BCRI. Mas, mais do que isso tudo, eu diria, sem errar, e os colegas cardiologistas aqui podem testemunhar, que Renato hoje talvez seja um dos mais destacados pesquisadores de cardiologia do mundo na atualidade. Sem dúvida nenhuma, nos congressos aí de ponta, Renato sempre está lá apresentando trabalhos que têm repercussão muito grande. E ele vai nos brindar com uma palestra que envolve a globalização, colaboração e ensino como sendo os pilares do sucesso da medicina acadêmica do século XXI. E para mostrar, Renato, como a sociedade sergipana reconhece, né, aqui o valor dessa reunião, que, como eu falei, acontece há 33 anos, o papel na atualização, na formação de profissionais de medicina na área da cardiologia, nós contamos hoje aqui com a presença honrosa, né, pelo que eu pude ver aqui, do Dr. Paulo Soares Barreto, que é o superintendente do Hospital São Lucas, o Dr. Leonardo Braunsel, que é o diretor clínico também da mesma instituição, o Dr. Adeval Alagão, que é o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, doutora Érica de Jesus, que é a presidente da Sociedade Sergipana de Cardiologia, doutor Ricardo Scandian, que eu já vi ali entrando também, que ele é o representante de Sergipe no Conselho Federal de Medicina. Bem, eu vi também ali o doutor Lúcio Prado Dias, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de Sergipe, o Sobranes, o professor Jorge Carvalho, nosso confrade da Academia Sergipana de Educação, doutor Anderson Nascimento, que está entrando aí, que é o presidente da sociedade, também é confrade nosso da Academia Sergipana de Letras, o doutor Roberto César Prado, que é o presidente da Academia Sergipana de Medicina. Eu gostaria também de registrar a presença aqui honrosa do meu amigo, companheiro de longas datas, de época de residência, doutor Brivaldo Markmann, que é muito digno, somos colegas agora no Conselho de Diretrizes da SBC, e ele é o nosso presidente. E, logicamente, o professor Denilson Albuquerque, né, uma pessoa conhecidíssima de toda a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também muito nos honra aqui com sua presença. Sem falar de inúmeros outros colegas aqui, que se eu for citar aqui, nós estamos agora com, Renato, com 83 participantes aqui, a gente vai passar o tempo citando as pessoas, mas seguramente aqui todo mundo se sente muito honrado com sua presença aqui na nossa reunião. Então, por favor, professor Renato. Bom, boa noite a todos. Souza, na sua presença eu estendo o meu profundo agradecimento a todos os nomes que foram mencionados, dessa liderança tanto do hospital onde você trabalha, como da liderança nordestina, de lugares importantes e pessoas importantes dessa região importante do país, e assim como da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como você também mencionou. É uma honra para mim poder participar dessa
tão consagrada já a reunião, né? Realmente impressionante, 33 anos, mais de 1.400 palestras magnas, o que é um testemunho realmente aí do seu da sua visão e da sua dedicação ao conhecimento, à democratização do conhecimento, que é uma das bandeiras que eu também venho levantando há muitos anos, que eu acho que é a única maneira da gente realmente crescer. Então, quando você me pediu para selecionar um tópico para essa aula, né, a gente podia falar de vários assuntos, né, mais técnicos ou menos técnicos. Eu acabei escolhendo esse assunto pela importância da sua reunião, como o Denilson mesmo falou, é mais filosófico, mas eu acho que é importante, talvez, uma reflexão de como o mundo veio mudando, e ainda mais ainda agora, nos últimos 3 meses, e como a gente vai ter que realmente se inventar e se readaptar para conseguir sobreviver na medicina acadêmica do século XXI. E, para isso, na verdade, os 3 pilares que eu julgo fundamental estão descritos aqui no título da minha aula, né? Que é a globalização. Então, vejam, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Estou dentro da Duke University e dando aula e conversando com vocês daí no Brasil, Rio, São Paulo, Aracaju e outros estados. Colaboração, né? Acho que a colaboração ela é fundamental. E o que eu considero de mentoria, né? Mentorship, né? A mentoria ela é talvez um dos pilares, de novo, mais importantes que a gente tem para o sucesso da medicina acadêmica. Então, quando a gente tenta colocar isso num tripé, esses 3 elementos são igualmente importantes na minha visão para esse próximo século que a gente está vivendo, e mais ainda agora, numa fase pós-Covid, ou até intra-Covid, que a gente ainda vive, para a gente poder realmente sobreviver. Então, eu vou tentar abordar alguns aspectos que nos faça pensar, refletir sobre esses 3 elementos. Bom, então, quando a gente olha em globalização, em pesquisa acadêmica ou em medicina acadêmica, né, logicamente que a pesquisa clínica ela é um dos elementos mais importantes da medicina acadêmica, consequentemente, é uma situação que gera inúmeras oportunidades de colaboração e, ao mesmo tempo, muitos desafios. Obviamente, aqui vocês veem do lado esquerdo, embaixo, o Hospital da Duke, o Hospital Universitário, tem 750 leitos. E, obviamente, o Instituto de Pesquisa da Duke, à direita, onde nós temos aí, hoje, um prédio, na verdade, mais de um prédio inteiro dedicados à pesquisa. E eu vou usar muitos exemplos da Duke University, porque é onde não só eu trabalho nos últimos 15 anos da minha vida, onde realmente eu me dediquei, me formei no sentido de me aperfeiçoar, me tornei professor titular aqui e, consequentemente, inclusive a minha vida mudou para cá, me tornando um cidadão americano recentemente. De modo que, a hora que eu falo da Duke, ela tem um overlap muito grande com a minha vida e eu acho que é o que a gente tem de tentar exemplificar para o mundo. E quando a gente pega na missão do Instituto de Pesquisa da Duke, né, do Duke Clinical Research Institute, vejam que interessante, né? Desenvolver e dividir o conhecimento que melhore o atendimento dos pacientes ao redor do mundo através de pesquisa clínica inovadora. Então, vejam que tem algumas palavras-chave nessa missão, né? Dividir, muito importante essa palavra. Então, criar e dividir, né? Não pode mais, a gente não pode achar que a gente tem as coisas só para nós, a gente tem que saber dividir com os outros. Obviamente, patient care, né? Ou seja, a melhora do doente, mas olha só que interessante, ao redor do mundo, né? Ou seja, a globalização ela é presente nessa missão, que deve ser uma missão de todos. E a gente vem observando que desde 2002 vem acontecendo uma mudança na maneira como a pesquisa clínica vem sendo realizada, Souza. E você que participa de inúmeros projetos tem visto isso, e a gente tem visto isso de maneira cada vez mais importante, onde as pesquisas estão cada vez mais saindo de dentro dos Estados Unidos e indo para outros países, né? Indo para outros países que não só dentro da América do Norte, Estados Unidos e Canadá.
As indústrias farmacêuticas estão buscando os seus estudos fase 3 fora dos países da América do Norte, né? Então, fundamentalmente Estados Unidos e Canadá. E a grande maior parte desses estudos começam agora a ser questionados para serem feitos em lugares onde talvez tenha uma população mais representativa, um custo mais apropriado e uma taxa de recrutamento mais rápida, ou seja, onde não demore tanto para ter-se uma resposta, como às vezes acontece nos Estados Unidos. Olha que interessante esse exemplo. Esse é o estudo CURE, um dos estudos muito importantes, divisor de águas, no começo do século XXI, né, começo da década dos anos 2000, onde se testou o clopidogrel, um segundo antiagregante plaquetário para os doentes que tinham aí doença coronária, ou seja, então era o clopidogrel mais a aspirina versus a aspirina sozinha, e que mostrou, sem dúvida nenhuma, um benefício enorme do clopidogrel, com 20% redução de risco relativo em morte, AVC e infarto em quem recebeu essa droga. E a partir daí, essa droga começou e virou, na verdade, se estabeleceu o padrão como o segundo antiagregante plaquetário para esses pacientes. Obviamente que depois, mais tarde, vieram outros antiagregantes, mas provou o conceito de que mais do que só aspirina era necessário. Veja que foram colocados 2.500 pacientes, 12.500 pacientes nesse estudo, e vejam que somente 425 pacientes, 426 foram nos Estados Unidos. Ou seja, vejam que a gente teve que ter 12.500 pacientes para provar que uma droga nova, que é marcadora de águas, que é um segundo antiagregante plaquetário, salva a vida após infarto, e somente 400 foram nos Estados Unidos. Se a gente fosse confiar nos Estados Unidos, sozinho, a gente jamais teria realizado esse estudo. Alguns anos depois, vem um outro antiagregante plaquetário, agora um mais moderno, chamado ticagrelor, né, que é um antiagregante plaquetário mais potente, que a ideia agora, será que a gente não tem algo melhor que esse clopidogrel como segundo antiagregante plaquetário? Será que a gente não pode usar algo que seja mais potente e que reduza ainda mais as taxas de recorrência de eventos isquêmicos? E aí esse estudo vem com 18 mil doentes. Então vejam que o estudo que tinha 12 mil, esse tinha 18 mil doentes, e mostra de uma maneira inquestionável que o ticagrelor é melhor que o clopidogrel no que tange morte cardiovascular, infarto e AVC, com uma redução aí de 16% do risco relativo. Então vejam que a partir daí o ticagrelor, então, ele é no ano seguinte aprovado, e hoje ele é uma das drogas mais padronizadas para o uso em pacientes com infarto com supra e sem supra, baseado nesse estudo pivotal que foi chamado estudo Plato, que a gente teve o prazer de fazer aqui na Duke, e que deu essa resposta para o mundo. Mas vejam que interessante, quando a gente olha o estudo Plato, a gente olha a análise de subgrupos, a gente vê uma consistência muito grande de resultados. Que o ticagrelor foi melhor que o clopidogrel em vários subgrupos, no jovem, no idoso, em mulheres, em homens, no mais paciente magro, no mais gordo, no paciente que tinha diabetes, no que não tinha diabetes. Mas vejam que interessante, quando a gente olha aqui nas regiões do mundo, vejam que a droga funciona em todos os países, mas na América do Norte a droga parece que não funciona. Então vejam que interessante, com um P de significância estatística de 0,05, então isso nos leva vejam que dado interessante, é um dado que atinge significância estatística e que teoricamente mostra que a droga funciona no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos e no Canadá. Quer dizer, se a gente fosse fazer esse estudo apenas nos Estados Unidos e Canadá, seria um estudo provavelmente neutro ou negativo, e essa droga jamais teria sido comprovadamente provada por ser melhor que o clopidogrel. E na verdade, a gente sabe que ela é uma droga melhor que o clopidogrel. A gente gastou centenas de horas para tentar descobrir o porquê que isso aconteceu. E tem duas explicações por causa disso. Ou pode ter sido aquilo que a gente chama do ao acaso, né? O acaso está sempre presente. Ou isso pode ter sido causado pela dose de aspirina que é usada nos Estados Unidos, que é uma dose mais alta que o resto do mundo. E, portanto, numa dose de 325 miligramas de aspirina, talvez isso não sobrasse muito tempo
para que não sobrasse muito espaço, desculpe, para que o ticagrelor atuasse, uma vez que a dose de aspirina foi muito alta, usada nesse país, né, nos Estados Unidos. Então, essa foi a explicação mais próxima que a gente chegou através de análises estatísticas, que talvez houve uma interação com a dose de aspirina e o ticagrelor, e todos os países usam, em média, menos de 100 miligramas, e os Estados Unidos usam 325, por isso que talvez não teria funcionado lá. Isso foi tão importante, para os senhores terem uma ideia, que a bula da aspirina nos Estados Unidos modificou-se, baseado nesse estudo, dizendo que quando a aspirina for ser usada com o ticagrelor, a dose de aspirina tem que ser menor que 100 miligramas. Então, veja que interessante que o resultado de uma análise de subgrupo de um estudo muito grande muda a bula de uma outra medicação. Olha que loucura que isso mostra a importância de um estudo com 18 mil doentes e que seja realmente global. E esse é um trabalho já, uma publicação bem antiga do Salim Yousuf, da McMaster, mas mostrando que, vejam que importante é o tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra tem que ser grande porque o número de eventos tem que ser muito grande para que eu possa detectar uma diferença entre grupo A e grupo B. E se eu tenho amostras pequenas e não tenho grupos grandes para ter eventos, eu não vou ter o poder estatístico, ou seja, o meu poder estatístico, que é o meu erro, na verdade, a minha chance de erro tipo 2, ela vai ser muito grande, a minha chance de erro tipo 2, e meu poder, consequentemente, vai ser muito pequeno. Então, por isso a importância da globalização, porque não tem mais nenhum país que consegue fazer um estudo sozinho com 18, 20, 30 mil pacientes. A gente precisa da globalização. E esse é um livro muito legal, muito interessante, dizendo que como o mundo está ficando realmente achatado, né? Ou seja, próximo muitas coisas uma das outras, né? Então, aquela ideia que os Estados Unidos era realmente lugar de excelência para fazer estudos e só lá que servia está sendo mudada. E cada vez mais a pesquisa clínica está sendo realizada em outros países como Índia, China, Europa, o leste europeu e a própria América do Sul, no nosso caso, Brasil. E é importante a gente lembrar que, classicamente, os ensaios clínicos, eles sempre são muito selecionados, né? Eles acabam tendo muito homens, brancos, adultos, poucos idosos, poucas comorbidades, e fundamentalmente pacientes da Europa e dos Estados Unidos. E isso tem que mudar, para que a gente possa ter uma poder de generalizar os resultados muito maior. E, como isso, a gente tem que estimular, então, outras etnias a serem incluídas nesses estudos, mais mulheres, mais idosos, pacientes com mais comorbidades e, obviamente, que pacientes mais de outros países do que os Estados Unidos e Europa. E, obviamente, que um dos desafios, porque nem tudo é oportunidade, né? Existem muitos desafios, mas um dos desafios é realmente a linguagem contractual. Essa é uma frase feita pelo Jeff Drazen, que é o ex-editor-chefe do New England Journal of Medicine, ele não é mais, saiu esse ano, onde ele fala que o sistema ia ser muito mais bem eficiente se nós tivéssemos uma linguagem universal para contrato ao longo do mundo. Obviamente que essa linguagem deveria ser segura para garantir a integridade de todo o processo regulatório de pesquisa no mundo inteiro. E esse é um dos desafios, porque essa linguagem universal não existe e, consequentemente, na hora que a gente globaliza, existem barreiras, existem desafios nessa globalização, até por uma questão de conceitos éticos e conceitos culturais de cada país, que fica difícil a gente realmente ter de uma maneira única. Bom, nos Estados Unidos, a gente acabou criando esse conceito de tentar uma confederação, ou, na verdade, uma network de centros de pesquisa acadêmicos que pudessem trabalhar em conjunto. Ou seja, a gente pudesse ter a Duke University, por exemplo, coordenando vários centros em colaboração, para que a gente possa fazer estudos mais eficientemente. Então, isso foi o que foi, na verdade, criado como chamado CTSA, que foi o Clinical Translational Science Award, que foi criar uma network de centros para se fazer pesquisas em medicina translacional, conduzir esses estudos de maneira mais eficiente e garantir que os pacientes, os médicos, os cientistas
formassem uma comunidade científica com o mesmo objetivo. Essa é a nossa ideia, né? De criar network de hospitais, de centros que todos trabalhem em pró do mesmo objetivo. E com isso, a Duke acabou sendo o pilar para a gente fazer isso no mundo, né? Então vejam que a Duke hoje ela é um Academic Research Organization, né? Uma organização de pesquisa acadêmica que lidera estudos mundialmente, e a gente tem parceiros no mundo inteiro, na Europa, em New Zealand, na Austrália, no Canadá, dentro dos Estados Unidos, mas a América do Sul era um gap que a gente não tinha até a gente poder realmente criar aí o BCRI, que é esse Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, né, o Brazilian Clinical Research Institute, que foi criado para ser o braço direito ou a organização irmã da Duke University na América do Sul e na América Central, e vem sendo desde então, nos últimos 12 anos, esse braço. Bom, por que a globalização, então, é importante? Porque, como eu disse, o tamanho da amostra é fundamental, a gente tem que ter amostras grandes para poder ter o poder estatístico adequado. Uma certa competição é importante no meio acadêmico, no meio de pesquisa. A gente vê nos próprios estudos que nós estamos fazendo, né? O hospital de vocês, o Souza, indo muito bem, competindo com alguns hospitais de São Paulo, e essa briga ela é saudável para ver quem vai acabar em primeiro lugar, mas, na verdade, todos ganham com essa competição, porque todos fazem pesquisa e todos querem fazer melhor. Mais pesquisas vão ser feitas, né, se a gente puder ter a globalização. A globalização leva a dividir, essa palavra é fundamental, né? Dividir, contribuir com aprendizados, lições aprendidas, aspectos éticos, e também garante a transparência dos resultados e dos processos. Porque a hora que você tem algo muito mais global, fica muito mais difícil ter as coisas escondidas. Então, isso acaba garantindo um aspecto muito importante. E, obviamente, que também, a hora que o tamanho da amostra é bastante grande, se alguém puder só pôr no mudo, porque está um barulho muito grande no background. Obrigado. Acho que alguém não está no mudo, Souza. Alô, pessoal, por favor, desligar os microfones. Bom, e o tamanho da amostra grande vai garantir também uma variabilidade, uma heterogeneidade genética que vai poder nos permitir várias análises no futuro. Obviamente que existe esse movimento de se mover para lá dos Estados Unidos, né? Ou seja, começar a fazer pesquisa em outros lugares. Os Estados Unidos ele é inferior a outros lugares do mundo no que diz respeito a custo, no que diz respeito a pacientes virgens de tratamento e que nos diz respeito ao ambiente de business, né? Obviamente que os Estados Unidos é mais classicamente superior a outras regiões do mundo, mas vem perdendo posições em termos de qualificação de pessoas dedicadas à pesquisa, a organização dos centros e a qualidade e quantidade dos líderes de pesquisa. Mas, de novo, isso vem sendo mudado nos últimos anos e o Brasil, particularmente, vem representando importantes mudanças aí para o mundo, conforme a gente vai ver logo a logo. A globalização é uma necessidade, pessoal. É através dela que a gente vai conseguir estudos de prova de conceito, com farmacogenômica e farmacogenética, fazer estudos de eficácia e fazer estudos de efetividade, de custo-efetividade, de risco-benefício. E guardem o seguinte, que a questão não é mais se a gente vai ou não globalizar, a questão é quando nós vamos, por que nós vamos e como nós vamos manejar as diferenças culturais e éticas no final de um estudo para que nós tenhamos o todo, mas conseguimos ter também as partes individuais. Então, não é mais se nós vamos globalizar, é uma questão de por que globalizar, quando globalizar, porque isso já veio para ficar. Vejam que se a gente olhar num olhar rápido do que é o nosso nosso instituto de pesquisa aqui, hoje nós fazemos pesquisa com mais de 65 pacientes, nós temos aí em torno de 1.200 funcionários, com mais de 200 docentes, são mais de 1,2 milhões de pacientes incluídos em ensaios clínicos,
Nós já completamos aí mais de 1.000 pacientes, mais ensaios clínicos randomizados, fase 1 a fase 4, e tivemos aí nos últimos 20 anos mais de 9.000 publicações em revistas de ponta, sendo que a média vem sendo nos últimos anos em torno de 1.100, 1.200 publicações por ano do nosso grupo de pesquisa em todas as áreas, né? E, obviamente, que dessas 1.200 publicações, em torno de 20%, ou seja, em torno de 240 publicações, são o que a gente chama de high-tier journals, ou seja, publicações de fator de impacto acima de 10, né? O que é realmente bastante importante. E nós tivemos algumas fases para chegar onde a gente chegou, né? Primeiro começou o estudo lá em 1969 com o Duke Data Bank, onde basicamente as pessoas perceberam que nós tínhamos que todo mundo que recebia um cateterismo, o cateterismo estava nascendo naquela época, mas quando o doente era submetido a um cateterismo, então ele tinha que ser seguido, porque as pessoas pensavam, pera um pouco, eu vou pôr um catéter no coração dessa pessoa, eu tenho que seguir esse doente para ver o que acontece com ele. Então, desde essa época, portanto, mais de 40 anos, nós temos o follow-up de todos os pacientes no laboratório de cateterismo que recebem um cateterismo na Duke. E isso foi, durante muito tempo, o maior banco de dados do mundo, porque qualquer pessoa que queria saber o que acontecia com esses doentes depois de 4, 5, 10 anos, a Duke era o único lugar que tinha esses dados. Depois vem a segunda grande fase, em 1989, onde Robert Califf acaba fazendo o estudo GUSTO-1, testando a streptokinase para pacientes versus TPA em pacientes com infarto. E aí foi o começo dos mega trials, 40 mil doentes, 3 páginas de CRF apenas. Então veja que interessante, apenas só 3 páginas de CRF e já houve mais de 116 publicações desse banco de dados com apenas 3 páginas de CRF. Vejam que eficiência. E em 2015 começa uma nova fase, que é aí realmente o Big Data, né? E aí vem o projeto com a Duke e Stanford em conjunto e o Google, e a parceria com o Google fazendo um projeto baseline de parceria de Big Data, de como tentar identificar pacientes de risco, usando Big Data com o apoio do Google. Então vejam as grandes evoluções que nós passamos. E o objetivo é esse, né? Pegar a experiência na beira do leito, aplicar para desenvolver pesquisa de alto nível que possa gerar conhecimento e dividir esse conhecimento com o mundo para que todos se beneficiem. Então, engajar os pacientes, as comunidades e os parceiros globais para que todos se beneficiem do que há de mais moderno. Então, uma briga pela democratização do conhecimento. Na medicina acadêmica, essa é uma frase muito clássica, né? Já de mais de 70 anos atrás, onde a gente tem que essa premissa, publique ou vai se perecer. Ou seja, quem não publica, perde, não consegue sobreviver no meio acadêmico, né? Eu tomei a liberdade de mudar essa frase, né? Eu acho que a medicina moderna hoje é collaborate or perish. Ou a gente colabora, ou a gente colabora com vários grupos, vários países, ou a gente sim vai perecer, ou sim a gente vai ser impossível sobreviver na medicina acadêmica. Vejam que nossos parceiros no mundo inteiro são enormes, né? O número de centros acadêmicos no mundo inteiro. E o Brasil, vejam o poder da gente ter algo no Brasil desse jeito. Esse foi um estudo chamado Impact AF, que foi um estudo de implementação de educação ao redor de anticoagulação para FA, onde nós pegamos 5 parceiros acadêmicos, então a Argentina, o Brasil, a China, a Índia e Romênia, e desenhamos um ensaio randomizado em cluster, onde metade dos centros recebe uma intervenção de educação e a outra metade recebe o standard of care, e a gente tende a ver o que acontece com o uso do anticoagulante correto, e vejam que o grupo que recebeu a intervenção de educação acaba tendo um benefício maior de usar mais corretamente a anticoagulação, e isso se traduziu em 50% menos AVC apenas com educação. Então vejam que interessante, a gente prova de uma maneira de causa e efeito, porque o estudo é randomizado, que educação tem o poder de diminuir as taxas de AVC em pacientes com FA. Algo que só pode ser feito com colaboração de 5 grupos
internacionais que juntamente conseguiram fazer um estudo a um custo baixo, com mais de 2.500 pacientes, e responder uma pergunta importante, e o resultado é uma publicação de ponta no Lancet, que influencia até hoje, isso faz só 3 anos esse estudo, influencia os guidelines mundiais de como devem ser manejados a educação desses pacientes com FA. Nós globalizamos ainda mais, nós levamos um Master Degree, ou seja, um diploma da Duke University oficialmente da Duke para o Brasil. Então, vejam que interessante, esses alunos eles assistem às aulas em São Paulo através de online. Obviamente que agora todo mundo está falando em aulas online, mas até o ano passado isso não era tão comum. Eles assistem às aulas junto com o grupo da Duke e eles se graduam junto com a Duke University, com a graduação da medicina, da engenharia, do direito. Então, eles passaram 2 anos estudando em São Paulo e no dia da graduação eles viajaram aqui para Durham, na Carolina do Norte, e se formaram juntamente com os alunos da Duke e com um diploma oficial. Isso não é um certificado, isso é um diploma oficial da Duke que a pessoa recebe no Brasil. Então, isso é um exemplo de globalização. E, obviamente, que vários estudos de colaboração permitem coisas e feitos inimagináveis, ou seja, que a gente nunca imaginou antes. Em 2012, eu e meu amigo Otávio Berwanger conseguimos publicar esse estudo com a ajuda de muitos outros colaboradores no JAMA, uma publicação importante do estudo Bridge ACS. 2 anos atrás, a gente também consegue publicar um estudo importante do ticagrelor versus o clopidogrel em pacientes que são submetidos a fibrinólise, né, o estudo TREAT. Mais uma publicação em JAMA Cardiology no final do ano de 2018, nacional. De novo, agora com o estudo SECURE, que o Souza até participou, o estudo de estatina para pacientes com infarto agudo, onde o Brasil hoje tem feito o maior estudo já realizado até hoje, com mais de 4.000 pacientes. Então, vejam o Brasil gerando dados através de uma colaboração de centros nacionalmente e mudando a percepção que o mundo tem do Brasil. E, mais do que isso, gerando conhecimento e dividindo conhecimento com outros, para que outros países possam se beneficiar desse conhecimento que agora o Brasil começa também a gerar e não só a executar. Mais uma publicação agora no passado do estudo TREAT, de novo, o estudo que nós comentamos de o ticagrelor versus o clopidogrel para pacientes com infarto com supra que são tratados com fibrinolítico. Então, os senhores podem ver que o Brasil começa a se destacar. Por quê? Porque a gente começa a colaborar. A gente começa a tirar os egos, a tirar as vaidades e a colaborar de uma maneira importante entre todos. E nesse cenário de colaborar, a mentoria é muito importante. Da onde vem a origem da palavra mentor? Então, essa origem é de origem grega, né? Vem da mitologia grega, onde, ao partir para a conquista de Troia, Odissei sabia que ia ficar muito tempo longe e pediu para que uma pessoa, que era chamada mentor, que era um amigo muito próximo dele, era um fiel amigo dele, chamado mentor, se responsabilizasse pela criação do seu filho, o Telêmaco. E durante esse tempo, o mentor orientou o Telêmaco, foi ensinando valores, ter força de coragem, força de vontade, e, consequentemente, deu o suporte que o menino precisava. E aí que surge a origem da palavra mentor. Se a gente for ver no dicionário, tem várias definições, né? Uma delas fala que é uma relação de desenvolvimento pessoal, onde a pessoa mais experiente ajuda o menos experiente. Ou então que a mentoria é um processo informal de transmissão de conhecimento, de capital social ou de suporte psicossocial, percebido pela pessoa que está recebendo essa mentoria como algo relevante para o seu trabalho, para a sua carreira ou para o seu desenvolvimento pessoal. Então, vejam que as definições variam um pouco, mas todas atingem mais ou menos os mesmos tópicos importantes. E esse é um trabalho publicado em 2009, muito interessante, onde foram perguntados para vários líderes cardiovasculares do mundo inteiro, né? E foram perguntados um questionário grande para eles, né?
para se tentar determinar algumas características dos líderes de medicina cardiovascular no mundo. E vejam as características que foi muito comum a esses líderes. Curiosidade enorme, paixão pela medicina, trabalhar excessivamente, dormir pouco, menos de 6 horas por noite, ser extremamente focado nas metas, ter um caráter forte, ter uma capacidade grande de fazer amigos e de fazer network, consumir pouco álcool, esse eu não acredito muito, mas enfim, surgiu lá como algo de importância. Ser devotado para a família, e olha que interessante, em todos os deles surgiram ter bons mentores e bons professores. Ou seja, não há como alguém ter sucesso nessa vida se a gente não tiver bons mentores e bons professores. Podem ter certeza disto. Então, quais são os meus conselhos para os meus orientandos que eu dou? Primeiro, não é a respeito de o que você quer ser, mas é a respeito de como você tem e quer gastar o seu tempo. Maneje o seu tempo adequadamente. Essa é a coisa mais preciosa que todo mundo tem igual. 24 horas, 7 dias por semana. That's it. Todo mundo tem igual. Nós, mentores, a gente promove, a gente tenta proporcionar uma direção, certo? Uma bússola. Mas não é um mapa onde tem passo a passo para todos os orientandos seguirem. É uma direção. E vocês vão ter que achar cada um... os orientandos têm que achar cada um dos seus passos exatos. A mentoria lateral, né, não só do mais jovem ou do mais velho, mas a lateral dos pares, ela é muito importante. Crie oportunidade para o seu mentor, para o seu orientador te ajudar. Não fique só esperando sentado. Seja proativo. Vá atrás de oportunidades para o seu mentor poder te ajudar. E lembre que ficar simplesmente abaixo do radar não vai te levar a lugar nenhum. Então, você tem que correr atrás, você tem que realmente ir buscar o que você quer, porque a favor da maré nesse mundo, só peixe morto, né? Então, não vai ter nada que vai vir de graça para nós nessa vida. Para os mentores do futuro, meus conselhos. Tenha o compromisso em ser um mentor. É importante para todos. Todos crescemos. Uma das maneiras mais importantes de aprender é ensinar. Seja um mentor e não um tormento, né? Be a mentor e not a tormentor. Então, seja um mentor, um orientador e não um tormento para o seu aluno ou para o seu orientando. Diferencie seu expertise de médico e de pesquisa, porque as habilidades são diferentes, nem todo mundo vão ter as duas, e a gente tem que ter os dois bem diferenciados. Tome cuidado com o seu modelo. Tome cuidado com as suas ações, porque você vai ser um modelo como mentor. Você tem que ser um exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se torna orientador de alguém, porque a gente vai ser modelo, tá certo? E tente manter a visão geral. E lembrar que o conselho é como se fosse neve. Quanto mais leve ela cai, mais tempo ela fica na superfície, mais tempo demora para derreter e mais profunda vai dentro da mentalidade, dentro da mente dos alunos. Então, tem que ser algo gradual, compassado, devagar, gradativo. Não adianta a gente querer forçar tudo de uma vez, muito rapidamente na cabeça dos orientandos, porque não vai funcionar. E lembrem que a melhor maneira é através dos exemplos. Com isso, eu considero que tem 3 tipos de pessoas na universidade. O instrutor, o instrutor, o professor e o mentor. O instrutor é aquele que passa informação. Então, falta de ar pode ser insuficiência cardíaca, chama de espineia. Ponto. Ele vai lá, passa a informação e muito obrigado. O professor é aquela pessoa que se preocupa um pouco mais com o aluno, é aquela que passa a informação, mas ela se preocupa com o aluno, se o aluno está interessado, se o aluno tem um plano de vida, um plano de carreira, ele se preocupa com a vida do aluno. Mas o mentor, pessoal, que é o que a gente deve ser a nossa meta, é aquele que, além de passar a informação,
além de se preocupar com a vida do aluno, é o que toca o coração do aluno, né? Isso é algo que eu aprendi com meu pai, professor Antônio Carlos Lopes, onde a gente toca o coração do aluno como mentor, de modo que o aluno nunca mais vai ser igual depois que ele te conheceu. E ele vai te levar os seus ensinamentos, as suas palavras, a sua sabedoria, os seus conselhos para o resto da vida, mesmo que ele vá fazer uma especialidade completamente diferente da sua, ou a mesma que a sua. Você vai ser um exemplo porque você tocou no coração do aluno, e o aluno, ou orientando, ele é uma casa em construção, e aquela tinta que a gente joga no reboque fica para sempre. Então é muito importante isso. Lembrar que a mentoria é um processo, ela não é sim, não, ou das 4 às 5, ou das 10 às 11 da noite, ela é um processo que é relevante em relação ao trabalho, à carreira e ao desenvolvimento profissional, e eu diria até pessoal. Então, essa mentoria é fundamental, e encontrar o equilíbrio entre o trabalho e o aspecto pessoal é fundamental, pessoal. Lógico que em alguns momentos é um equilíbrio, eu costumo dizer que esse é um equilíbrio dinâmico, como se fosse uma reação química. Acontece nos dois sentidos. Em alguns momentos da vida, mais deslocados para um lado, mais para o trabalho. Em alguns momentos da vida, mais deslocado para o outro, para o pessoal. Mas achar esse equilíbrio dinâmico ao longo da nossa vida é talvez o nosso maior desafio. No meu caso, a mentoria começou muito cedo. Aqui vocês podem ver eu com meu irmão na Escola Paulista, nos laboratórios, junto com meu pai, onde ele fazia na época o doutorado dele, já sendo estimulado à pesquisa, aos corredores da anatomia, da histologia. Então eu considero que a mentoria começou bastante rápida. Para aqueles que acreditam em destino ou não, essa é uma foto que eu divido com os senhores aqui, sou eu com 12 anos, usando uma das minhas calças de moletom preferida, e acreditem ou não, da Duke University, que naquela época nem sabia o que era algo que chegava no Brasil de importação naqueles bazares chineses, e quem diria que depois de alguns anos eu seria professor titular aqui nessa universidade e minha vida ia se realmente acontecer dentro da Duke University. Então, para quem acredita em destino, chamem isso o que for, mas eu acho que é algo que vem para ilustrar. E, para terminar, pessoal, então a globalização vem para ficar, a colaboração é uma necessidade para o ambiente acadêmico do momento, para quem quer sobreviver. O trabalho em equipe é fundamental. O Brasil, a América Latina, tem que lembrar em dividir. A gente tem que aprender a somar, a dividir o conhecimento, a democratizar o conhecimento. Tem mais trabalho do que gente para fazer. Mentoria, como eu mostrei, é fundamental em qualquer momento da sua vida. E eu defino habilidade. O trabalho em equipe, a melhor maneira de se definir é a habilidade de fazer com que pessoas comuns, que somos todos nós, atinjamos resultados incomuns, como, por exemplo, uma publicação no JAMA, uma publicação no New England, uma publicação no Lancet, gerar um conhecimento para o mundo inteiro, que sozinho seria impossível nós criarmos, mas em conjunto a gente consegue fazer e avançar a humanidade. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que isso possa ter ajudado, influenciado, de certa forma inspirado, porque eu acho que a vida acadêmica ela é feita de inspiração e a gente precisa realmente desses modelos para que a gente possa seguir com essa jornada que não é fácil. Obrigado a todos. Bem, obrigado, professor Renato. Sem dúvida nenhuma, como a gente esperava, foi uma palestra excelente, né? Eu pude acompanhar aqui vários comentários no chat, recebi várias mensagens, né, elogiando. Eu acho que, Renato, aqui as pessoas aqui que eu estou vendo de outras áreas, sem dúvida nenhuma, se beneficiaram bastante com essa palestra, não só médicos, mas outros professores. Você, sem dúvida nenhuma, valeu a pena. Numa noite de São João, nós tivemos aqui, teve hora ali que tinha 97, só no aplicativo do Zoom. Você lembra que o top dele são 100 pessoas, e eu não sei quantos estavam no YouTube também nos acompanhando, então mostrando, sem dúvida nenhuma, não só a excelência, o prestígio da sua palestra, como também que valeu a pena, né? Porque não é só a gente ter assistido, valeu a pena. Em todo esse aspecto que você falou, nós participamos
aqui, eu me lembro bem esse aspecto do estudo Plato, nós participamos aqui do Plato, e vendo que esse detalhe, se fosse ficar restrito somente aos Estados Unidos, seria um estudo que fadado a não quer dizer, não teria dado certo, né? Um estudo que teria acabado. Então, mostrando que a globalização é importantíssimo, a questão do mentorship. Nós aqui em Aracaju, a maior parte dos cardiologistas que estão aqui presentes, teve um mentor espetacular, que foi o professor José Augusto Soares Barreto. Infelizmente, o José Augusto Filho não está presente, porque ele está julgando o tema livre para a SOCESP, e coincidiu agora com o momento. Então, o professor José Augusto fazia tudo isso aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Muitos dos professores atuais da universidade foram seus alunos e seguindo essas lições suas. Então, eu gostaria agora de abrir para os colegas, né? Para quem quer aproveitar aqui o professor Renato para fazer algum questionamento. Boa noite, Renato. Quem fala... Posso falar, Souza? Pode sim, claro, pode sim. Excelente palestra, parabéns pela apresentação. Eu acho que eu estou na Redditor há mais ou menos 12 anos, um pouco mais agora, acho que tem 13 anos, e eu acho que, olhando o meu crescimento, o crescimento de muitas pessoas na Redditor, tem um pouco disso que você falou, né? Todos nós fomos mentorados, né? Somos filhos de alguém, e eu acho que esse conceito de mentorship ele é super válido no ambiente acadêmico, que é um ambiente que eu já frequentei, hoje em dia frequento menos, mas a minha percepção é que serve para a medicina de uma forma ampla, tanto para aquele colega que tem uma pretensão de ser um médico da ponta da lança, né, que está ali do lado do doente, não só para o lado acadêmico, mas também para o lado da gestão médica, né? E eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre a mentoria na parte externa à academia, né? Eu, por exemplo, pessoalmente tive grandes pessoas que me acompanharam, e acho que cheguei aqui com essa base, a gente está sempre aprendendo, mas com essa base do Guilherme Villa, o Hernandes e outras pessoas da rede que você deve ter contato também, para chegar aqui. Qual é a tua opinião sobre isso, frente assim, extra ao mundo acadêmico, né? Fora essa percepção da academia médica? Leonardo, acho excelente a pergunta, e eu acho que é a mesma coisa, né? Na verdade, a gente tem que ter mentores, né? Na vida assistencial, por exemplo, no meu começo da minha carreira, eu via muito doente, eu ajudava muito, eu fui homenageado da Escola Paulista, eu passava dias e noites acordados no Hospital São Paulo, na UTI, passando catéter, dissecando artéria, passando bulbo de jugular, e naquele momento a mentoria era assistencial, né? Então, é pegar na mão do aluno, é ensinar a palpar um fígado, é pegar na mão do aluno, é ensinar a palpar um pulso tibial, é pegar na mão do aluno e ensinar a escutar uma terceira bulha. E alunos como esse vão depois sair de São Paulo, vão para o Nordeste, vão para o Sul, vão sair da academia, vão ficar na vida privada, mas nunca vão esquecer aquele aprendizado que tiveram conosco, né? E vão carregar, como costuma dizer, às vezes palavras que você falava, frases que você falava na beira do leito, que vão guiar a conduta deles no dia a dia. Então, eu acho que o modelo, a medicina é muito fácil. O Osler já dizia, como que se ensina a medicina? Olha quem sabe fazer e depois realiza sob o olhar de quem sabe, ou sob a supervisão de quem sabe. É assim que se aprende medicina, não tem jeito. Então, aprender medicina é fundamental, o sofrimento, só aprende medicina sofrendo, infelizmente, querendo ou não, a vida é assim, né? Eu conto para as pessoas, a gente vai ter que contar a gota de urina assim a noite inteira para tratar um edema agudo, porque você não acha que vai dar para ligar um soro ou um diurético e dormir, que no dia seguinte o doente saiu do choque. Não é assim, né? Então, sofre ao lado do doente, mostra esse sofrimento para o aluno, ensina o aluno e depois deixa o aluno fazer com a sua supervisão. E a hora que esse aluno aprender, ele está preparado para a vida e pode ter certeza que aquilo é a tinta no reboque que ele vai levar para o resto da vida.
Muito bem. Eu queria registrar aqui a presença também do professor José Anderson Nascimento, presidente da Academia de Letras, também nos brinda. O Renato, a globalização, por exemplo, também envolve o aspecto da Big Data. Como administrar dados, por exemplo, que não são confiáveis? Por exemplo, recentemente você viu que teve dois estudos observacionais que foram publicados no New England JAMA e foram retirados, provavelmente por algum aspecto de falha metodológica. Como administrar isso? Bom, a maneira mais simples, Souza, de se administrar é, primeiro, não lembrar que na vida não pode ter atalhos, tá certo? Por que isso está acontecendo? Porque os autores erraram, porque quiseram atalhos, querem ser o primeiro e fazer o que não estavam preparados para fazer. Pessoas que não fizeram nunca ciência na vida se sentiram cientistas agora do dia para a noite porque estão gostando dos holofotes, porque a mídia é ignorante e só valoriza aspectos não científicos, né? Hoje mesmo sai uma publicação do subgrupo do Mariner, que é um estudo de profilaxia de TVP, e a CNN apresenta como algo de Covid. Quer dizer, é completamente uma loucura o que a mídia faz na distorção dos dados. Então, por que aconteceu? Porque houve atalhos das pessoas que não eram capacitadas para fazer ciência, que querem começar a fazer, pulando etapas. Ou pessoas que sabem fazer ciência, mas quiseram fazer muito mais rápido do que poderiam, pularam etapas. Ou as revistas que estão buscando aí a todo preço serem citadas mais que todas para sobreviverem com fator de impacto alto e acabam abaixando o seu sarrafo nos seus critérios para aprovação, para revisão de manuscritos e de qualidade. E aí qual é o preço que se paga? Uma retratação que acontece logo 1, 2 semanas depois e que, como a gente diz, a emenda vem pior que o soneto. Então, resumo, se a gente pudesse resumir, não tem atalho na medicina, não tem atalho na vida acadêmica, não tem atalho na pesquisa clínica. É algo de carreira, é algo com sacrifício, com dedicação, que exige tempo. E a hora que você quiser ter um atalho, vai ter problemas muito mais rápido do que você imagina. E acho que essas duas retratações, tanto do Lancet como do New England, é a prova disso. Boa noite. Souza, eu gostaria de fazer uma pergunta, ainda dá tempo ou não? Dá sim, pois não, Marcos. Parabéns, Renato, pela brilhante palestra. Eu sou cardiologista, meu nome é Marcos Almeida, e eu trabalho em programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na área de epidemiologia e métodos estatísticos. Então, uma coisa que eu tenho visto essa questão de colaboração é a questão do compartilhamento de dados. E essa questão ela está chegando num ponto em que artigos, após publicados, se sugere que os dados estejam disponíveis. Nós tivemos um caso agora recente, você viu, esse da cloroquina, publicado no Lancet, em que os autores não, quando solicitados, não forneceram os dados. Qual é a sua visão sobre essa questão do compartilhamento de dados, principalmente nesses estudos pivotais, que eles são assim tão importantes para mudar diretrizes e que algumas pessoas que trabalham com estatística, com métodos epidemiológicos, gostariam também de ter a sua visão desses mesmos dados e analisar de outra forma, ver outros modelos e, quem sabe, acrescentar um pouco mais ou não sobre esses estudos. Bom, Marcos, o meu sentimento, a minha opinião sobre dividir os dados, eu acho que é algo muito delicado. Eu acho que tem dois motivos. Você pode não querer dividir os dados porque você tem medo que vai cair nas mãos de pessoas que vão fazer errado análises com esses dados. Isso é muito perigoso, existem muito. Ou você pode não querer divulgar porque você não tem esses dados, ou porque eles foram mal coletados, ou porque eles são fraudulentos. São duas situações bem diferentes. Eu acho que os dados têm que estar disponíveis para uma análise de uma revista que queira validar seus resultados, ou para um FDA, ou para uma Anvisa, ou para uma agência regulatória que queira validar os seus resultados de uma maneira oficial. Eu acho que expor os resultados publicamente para qualquer pessoa entrar lá e aplicar uma pessoa não estatística, aplicar um programa de estatístico de computador e eventualmente chegar com um resultado diferente do que os autores fizeram, é muito perigoso, e eu acho que pode ser mais perigoso do que não divulgar os dados. Então, eu sou a favor de dividir dados, mas uma plataforma correta, com pessoas corretas e competentes que saibam mexer com os dados, que não é fácil mexer com dados de 18 mil doentes, não é simplesmente aplicá-los num programa de estatística de computador. Então, eu acho que se tiver um processo onde há uma
maneira de se requerir esses dados, com muito claramente mostrando quem vai usá-los, com quais objetivos, e que vai ter certa supervisão por quem saiba fazer, não tem problema nenhum. Agora, só dividir os dados para qualquer um usar, eu acho que pode ser muito perigoso. E, obviamente, diferenciar de não dividir os dados por conta dessa ressalva, que, de novo, não é que não querer dividir, é dividir, mas com cautela e com processo, versus não dividir porque o dado é errado, ou porque o dado não é replicável, ou porque o dado é fraudulento. Essa última opção, essa é realmente muito ruim para a pesquisa, e essa não deve acontecer. A segunda, que pode acontecer por conta de você, às vezes, exigir que haja um processo, essa, para mim, é a maneira mais correta de se fazer. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor Lauro Fontes, nosso decano aí. Souza, eu quero parabenizar pela excelente aula dele e dizer que grande aprendizado. Parabéns, Renato. Obrigado, professor Lauro. Mais alguma pergunta? Denilson, quer fazer alguma pergunta? Você gostou da aula, Denilson? Você não tinha visto essa aula antes? Renato, o Denilson, ele acabou de me falar aqui, mandar uma mensagem, que ele teve que sair porque tinha um compromisso, entendeu? Agora teve que sair. Tá ótimo. Alguém mais? Doutor Anderson, nosso presidente da Academia de Letras, grande educador aqui, professor de Direito também. Quer fazer alguma pergunta, doutor Anderson? Não, apenas parabenizar ao conferencista, doutor Renato Lopes, pelas suas colocações, não é, nessa live, e ao acadêmico Souza pela organização desse encontro, que é muito importante para a vida acadêmica. Meus parabéns e um bom São João para todos vocês. Obrigado, professor José. Obrigado, Souza, pelo carinho sempre aí. Espero poder ter contribuído. Foi uma honra para mim poder participar dessa reunião aí tão tradicional. Fiquem todos seguros aí. Até a próxima. Obrigado. Então, eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez a presença de Renato, que está nos Estados Unidos, se dispôs a nos prestigiar. E, logicamente, sem dúvida nenhuma, no dia de São João, contarmos com uma audiência assim tão grande é um motivo de orgulho para a nossa reunião e motivo, Renato, para que continuemos assim, né? Porque assim, sem dúvida nenhuma, vamos continuar aprendendo, né? Logicamente, e ajudando pessoas a aprender. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser, às 18 horas. Um abraço a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Abração, Renato.